nós vamos falar um pouquinho sobre o medo. Eu já trabalho há muito tempo com a área, mas ainda sinto esse friozinho na barriga, imagino que todos também sintam isso. Eunice, em relação a esse problema, o que você poderia falar para todos nós? O medo é de não termos os instrumentos necessários para nós nos conectarmos com a sua plateia, com a nossa plateia. Então, se eu tenho esses medos, de onde eles vêm? Eles muitas vezes vêm lá do nosso passado. Dizem que há 3 grandes barreiras na vida: as mágoas, os medos e a autopercepção negativa. As mágoas são más águas, águas paradas, águas podres. São todos os nossos ressentimentos, sentimentos que voltam lá do nosso passado. Se eu tenho esses ressentimentos, isso faz com que eu tenha muito medo. E o medo me paralisa. O medo faz com que eu haja aquém das minhas potencialidades. E se eu tenho tudo isso, e além de tudo isso, se eu sou negativa, se eu tenho uma autopercepção negativa, uma autoestima negativa, uma autoimagem negativa, está pronto o caldeirão destruidor. Então, o que nós precisamos muitas vezes é revisitar o nosso passado para podermos perceber, houve algum trauma lá nesse passado? Alguém disse, por exemplo, que eu só servia para os bastidores? Alguém disse para mim que eu era uma pessoa que nunca teria sucesso na vida porque eu era muito tímida? Houve alguém que disse que minha voz era horrível? Houve alguém lá no meu passado que disse que eu nunca poderia falar em público e que eu tinha um jeito muito esquisito? Estes fatos podem minar a nossa resistência e a nossa coragem. E é preciso ter muita força para revisitar tudo isso, para que o medo não fique tão forte, para que a autoimagem e a autoestima fiquem mais positivas e eu possa traçar um plano de ação comportamental para administrar esses medos. O medo pode ser um terrível veneno. O medo pode nos matar. Ou seja, Eunice, resumindo para quem nos vê, praticar, avaliar as críticas e com isso diminuir gradualmente o medo de falar em público, não é isso? Isso. Ok, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Até a próxima. Um grande abraço.